Bom dia. O tema hoje é o relatório de receitas e despesas bimestrais do governo. Mais uma vez, se você acompanhou o mercado na sexta-feira, você viu que o dólar estressou pra caramba, subiu mais de 100 pontos, ou quase 100 pontos. O nosso índice caiu mais de 1,5% em consequência, o EWZ ele caiu mais de 3% no mercado lá fora. E isso tudo antes do relatório de receitas e despesas ter sido divulgado e ter vindo muito pior do que as expectativas. Olha o news clipping que eu recebo todos os dias falando sobre o relatório. O governo surpreende e reduz contenção de gastos. Economistas falam em matemática e gosto amargo e baixa sensibilidade do governo em revisão das contas públicas. Esse daqui foi o mais legal de todos. Matemática fiscal. Essa matéria aqui do Valor, que diz que a atualização para baixo no contingenciamento surpreendeu negativamente e pode piorar a reação do mercado. Em resumo, o governo, ao invés de fazer uma contenção maior nas contas públicas, como o mercado estava querendo, algo em torno de 10 bilhões, de 5 a 10 bilhões que o mercado queria, ele liberou 1,7 bilhões em gastos do orçamento para 2024. Eu fiz um vídeo e postei lá no meu canal ontem, falando um pouco mais sobre esse assunto. Se você quiser ver, eu vou deixar no final aqui desse vídeo, ou no link aqui embaixo. Mas no final das contas, o racional é bem simples. Eu já tinha falado que o fiscal voltaria a ficar em pauta. A gente tem um governo que parece não estar se preocupando muito com o que o mercado está falando, o que o mercado está querendo com relação ao fiscal, e isso vai impactar o real contra o dólar, isso vai impactar a taxa de juros e, consequentemente, a curva de juros futura, né? E isso, consequentemente, vai impactar o preço dos ativos aqui no Brasil. Mas assim, o mercado na sexta-feira já tinha sofrido bastante, como a gente acabou de ver, antes do relatório ser publicado. Esse relatório foi publicado à noite. Então vamos ver como é que vai ser a abertura. Vamos ver se ele vai sofrer muito mais ou se ele já tinha precificado boa parte disso. Então para hoje a gente vai ficar ligado na abertura, tem que ficar muito ligado no que vai vir na abertura. E depois, às 10h45, a gente vai ter dados lá nos Estados Unidos, PMI composto, e às 11 horas vai ser a coletiva sobre esse relatório bimestral. Bom, vale lembrar que na semana passada a gente teve o Fed cortando juros nos Estados Unidos e o Banco Central subindo juros aqui no Brasil. Isso deveria ser bom para o real, mas ele sofreu muito na sexta-feira. Ele estava ganhando durante a semana, mas ele sofreu muito na sexta-feira por conta desse relatório. E aí a gente tem que ficar de olho, além desse nosso interno aqui, que vai complicar tudo, no externo. Então, os PMIs das 10h45 são importantes de ficar de olho, porque o mercado já está olhando o que o Fed vai fazer nas próximas reuniões. E, cara, se o mercado dá zero lá fora, você já conhece o que acontece aqui, né? Vamos olhar as cotações agora. A gente tem um S&P que caiu na sexta-feira, com o Nasdaq que caiu, segurando um pouquinho da alta dos outros dias. E agora pela manhã, os futuros do S&P estão com leve alta, 0,14, Nasdaq 0,23. A gente tem uma Europa também praticamente de lado, subindo 0,14. Europa que teve PMI sendo divulgados hoje pela manhã e frustrando as expectativas. Barril Brent de petróleo permanece ali na casa dos $74, 74,50, subindo 0,11 agora pela manhã. Contudo, o minério de ferro cai 2% e chega aos 89,50, furando a barreira dos $90. O dólar contra as principais moedas do mundo está praticamente no 0 a 0, com leve alta de 0,30 e passando dos $100, voltando ali aos $101, mesmo com a taxa de juros nos Estados Unidos tendo caído 0,5%, o que desvaloriza ou enfraquece o dólar contra as moedas ao redor do mundo, mas hoje voltou aos $101. O dólar está ganhando contra as emergentes. Aqui o México perde 0,40 contra o dólar se aprecia contra o México e algumas outras moedas emergentes também se depreciam contra o dólar. Vale ressaltar que o México continua com aquela reforma judicial ameaçando a economia e a democracia por lá, então eles também têm seus problemas internos e pode ser que o dólar esteja se valorizando também por conta disso, assim como a gente tem nossos problemas internos aqui. E o Bitcoin, que chegou a 64.600, quase $65.000 recentemente, recua, mas nas últimas 24 horas, como é a cotada do Bitcoin, ele está subindo, está na casa dos $63.600. Bom, e para finalizar, para essa semana, a gente vai ter, óbvio que às 8 horas sai o Boletim Focus, é bom de ficar de olho, mas a gente tem hoje, como eu falei, PMIs de serviços de manufatura nos Estados Unidos. Amanhã a gente tem a ata do Copom que subiu os 0,25 na semana passada, importante de ficar de olho e ler os motivos da alta, um pouco mais de detalhe. A gente tem confiança do consumidor lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil amanhã também. Na quarta-feira a gente tem IPCA 15 de setembro, também importante de ficar de olho, porque com o governo estimulando fiscalmente a economia, é provável que a inflação continue. E esse também é um dos motivos pelos quais a curva de juros também continua subindo aqui no Brasil. É a inflação. Na quinta-feira a gente tem aqui no Brasil CAGED e pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos. Também legal de ficar de olho, mas o dia mais importante, sem dúvida, lá nos Estados Unidos, é o PCE, que sai na sexta-feira, enquanto que aqui no Brasil a gente tem taxa de desemprego e GPM na sexta-feira. Aí, ao longo da semana, a gente tem Fed Speakers falando, com o Powell falando na quinta-feira. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Bom dia para você, bons negócios, boa semana e até amanhã.